Meio-dia e meia, nós vamos começar a transmitir para o Facebook. Até vou pedir para o nosso entrevistado, o Felipe Sili, me passar aqui para a gente compartilhar com as redes dele. A gente vinha tratando no primeiro bloco, né, com a Érica da Liga do Bem, sobre essa questão dessa cachorrinha que nos últimos dias foi assassinada lá em Santa Catarina, e tudo isso envolve um problema mental, né? Então a gente está recebendo hoje aqui no estúdio e agora também está compartilhando na live dele a entrevista. Quem está na live do Felipe Sili pode assistir também a entrevista por lá. O Felipe Sili, que é hipnoterapeuta, e como ele me disse aqui antes da entrevista, a hipnoterapia é uma técnica terapêutica que utiliza o estado de relaxamento profundo e foco intenso para acessar o subconsciente, guiada por um profissional, ajuda a tratar questões emocionais, físicas e comportamentais, como ansiedade, fobias e hábitos indesejados, sendo uma abordagem complementar segura. A hipnoterapia não substitui as terapias comuns, a psicanálise, outras áreas e também não a psiquiatria, mas Felipe Sili, boa tarde. Boa A tarde. pergunta que eu te faço, no que ajuda a pessoa a fazer a hipnose, a hipnoterapia, nesse tratamento que ela faz de maneira tradicional, como psicanálise, psiquiatria ou até outras áreas? Bom dia para todos. Boa tarde para quem já almoçou. Eu gostaria de agradecer o convite e poder conseguir difundir isso para mais pessoas, porque é uma terapia relativamente nova, pouco conhecida, com muitos mitos por trás. A respeito da sua pergunta, é uma terapia complementar. Ela não vai necessariamente substituir. O que eu costumo dizer? Que toda terapia, ela tem a sua função e a sua limitação. Então, a pessoa procurar a hipnoterapia não vai excluir um acompanhamento psiquiátrico ou psicológico que ela já vem fazendo e desenvolvendo. A hipnoterapia ela é uma terapia breve, então o tratamento dela é em pouco tempo. Nós focamos numa questão muito específica e nós vamos trabalhar aquele momento. Na psicanálise, você vem desenvolvendo, vai vindo o autoconhecimento para você. Na hipnoterapia também tem autoconhecimento, mas é em cima de um foco, é em cima de uma dor muito específica. Eu queria perguntar para você, os traumas de infância, todo mundo tem trauma, até o nascimento já é um trauma, né? Porque o bebê fica 9 meses ali, confortável, né, no feto, recebendo alimentação, num momento de segurança. Quando tem o trauma, o nascimento é o primeiro grande trauma. E depois, os pais, eles receberam algumas coisas dos avós, do que receberam dos bisavós. São coisas boas que a gente recebe, mas também tem traumas e coisas negativas. Na hipnoterapia, numa sessão, você consegue acessar esses traumas do paciente? Isso, eu não faço uma direção para uma coisa específica, no sentido assim, eu queria, dá para fazer dessa forma também, mas a gente vai assim de trás para frente, a gente vai pegar esse sintoma, vai entender qual que é a emoção associada. Por exemplo, você falou do nascimento e de fato é um trauma, porque a primeira coisa que a gente precisa para poder vir para esse mundo, que a gente ativa, é a raiva. Então já tem uma emoção associada ali a este fato. E aí, os sintomas, eles têm emoções associadas. Então, a base é entender qual que é a emoção primária por trás, para poder entender qual que é o evento. Porque a gente pode dizer, olha, aquilo lá foi traumático para mim. Tá, mas o que que esse trauma está fazendo na sua vida hoje? Às vezes a gente tem clareza e às vezes a gente não tem. Então, a hipnoterapia ela vai conseguir direcionar para essa associação mais correta, onde a pessoa aprendeu que aquele sintoma precisa fazer parte da vida dela. Entender que esses sintomas eles têm funções na nossa vida, eles trazem determinados ganhos, e eu Ganhos sei secundários, os né? ganhos secundários, exatamente. E Então, aí só é. para citar um exemplo aqui do que é ganho secundário, Uhum, uma pessoa que normalmente não foi, da maneira dela, bem tratada pelos pais na infância, ou não teve o acompanhamento necessário, ela teve, de repente, um abandono,
uma doença faz com que ela receba atenção das pessoas. A doença seria um ganho secundário, é isso? Exatamente. A doença não seria o ganho secundário. A doença seria o sintoma que faz com que a pessoa ela tenha esse ganho de atenção. Atenção dos filhos, atenção da família de uma maneira geral, pelo fato de talvez ela ter se sentido muito sozinha e até hoje não saber lidar com essa solidão. Bom, eu trouxe para você aqui uma manchete do Estado de São Paulo de ontem. Licenças de trabalho por transtorno mental têm alta de 79% em 2 anos. Levantamento feito pelo INSS aponta que afastamentos subiram de 219.800 no ano de 23 para 393.600 no ano passado. 86% dos casos são de transtorno depressivo e ansiosos. A depressão e a ansiedade, elas surgem num determinado momento no presente, mas elas podem já estar no DNA dessa pessoa? Pode, porque está muito relacionado com todas as vivências dela. Então, por exemplo, vamos imaginar que uma pessoa ela foi muito cobrada durante a infância e ela cai num ambiente de trabalho completamente tóxico, onde esse nível de cobrança é muito maior. Então, ali é como se fosse um gatilho para ela poder desenvolver essa ansiedade, essa depressão, porque esses sintomas eles demonstram um sinal de perigo ali dentro, e aí o corpo, a mente, ela vai reagir dessa maneira. Então, é a maneira que a mente ela tem de comunicar, ó, esse ambiente para você aqui, ele já é conhecido. E a nossa mente ela só reconhece aquilo que ela já conhece. Uma pessoa que viveu uma infância, uma adolescência com muita, muita, muita cobrança, muita rigidez, cair num ambiente de trabalho desse, ela pode desenvolver sim. Existem grandes chances. Não seria o único motivo, obviamente, mas é um indício. 12h37, estamos conversando com o Felipe Sili, que é hipnoterapeuta. Eu vou emendar então a pergunta. O perfeccionismo, que são pessoas que elas não conseguem transitar no bom, tem que ser o ótimo, o perfeito, e a gente sabe que isso não existe. O perfeccionismo por muito tempo foi tido como qualidade, né? Mas a gente vê hoje, cada vez mais, o perfeccionismo associado também à depressão ou ansiedade, é isso? Isso. A gente pode colocar da seguinte maneira, ó, entender que perfeccionismo, quando a gente está falando de perfeccionismo, a gente está comparando a alguma coisa. Tá, tem que estar perfeito, mas perfeito comparado a quê? Então as pessoas precisam começar a se perguntar qual que é o ponto de perfeito, no fim das contas. E aí a gente vive numa era de rede social, onde as pessoas começam a ver muito a vidas uma das outras, e começar a comparar a vida dela. Mas esse nível eu não cheguei ainda. Eu quero estar lá. Ok, dá para melhorar. Mas qual que é o nível? E aí a gente volta para o assunto da cobrança. Qual que é o nível de cobrança que eu tenho em cima disso? Por que que isso precisa ser perfeito? E perfeito em relação a quê? Então, precisa maturar essa coisa do perfeccionismo. E atingir o perfeccionismo, ele já é um estado pesado. Pesado. A partir do momento que a pessoa está num peso, ela pode também desenvolver ansiedade, depressão e qualquer outro sintoma para poder fazer dali. Principalmente quando é uma coisa muito, muito, muito difícil de alcançar. Felipe, os pacientes que te procuram, eles já fazem algum tratamento psiquiátrico, ou com psicólogo, ou com psicanalista, ou as pessoas também te procuram diretamente como um primeiro socorro? Acontece dos dois tipos. O que é mais comum é, de fato, uma pessoa que já tentou de tudo e ela não chegou ali no ponto que ela gostaria. E aí ela fala, vou tentar isso aqui, por ser uma terapia nova, por ser algo desconhecido, mas normalmente as pessoas me relatam que elas já tentaram de tudo. A maioria já vem medicada, já passaram pelo psiquiatra, e aí elas vêm para tentar conhecer essa nova possibilidade. 12h39, Felipe Sili, hipnoterapeuta. Eu gostaria que você descrevesse para o nosso ouvinte como é uma sessão de hipnoterapia. Certo. Existem várias formas de se trabalhar. Quando a gente estuda hipnoterapia pela primeira vez, a gente vai se deparar mais com o que é difundido, talvez na internet, por exemplo. O Pyong Lee, que é um cara muito famoso, né, ele traz, e aí tem aquele comando durma. Eu posso te explicar como que eu trabalho um caminho que eu tracei um pouco diferente. Eu vou atrás dessa emoção.
Porque a partir do momento em que a pessoa ela consegue entrar nessa emoção, a partir da nossa conversa, das nossas perguntas muito diretivas para aquilo que ela precisa, ela já entrou em hipnose. Hipnose é um fenômeno natural da nossa mente. Então, aquele caminho todo que a gente conhece para entrar em hipnose, ele é válido, ele é completamente válido, mas existem outras formas. A imagem que eu tenho de hipnose, pelo menos em desenho, é o reloginho, né? O profissional colocando um reloginho ali nos olhos do paciente, o paciente virando. Uhum. Isso é mito? Como é que é? É uma forma de. Porque a partir do momento que a gente consegue alcançar aquele cansaço ocular, a gente precisa de um cansaço ocular. Se você olhar para frente e direcionar o seu olhar para cima e ficar muito tempo, você vai perceber que seus olhos vão começar a cansar e vão querer fechar. Isso é um caminho, isso é uma coisa que dá para fazer. Olhar num ponto fixo também é uma forma de chegar lá. Então existem várias formas de chegar lá. Como eu trato mais da questão do modo usando a ferramenta de uma forma terapêutica, esse caminho de chegar na emoção é um caminho que já vai fazendo sentido para o cliente. Então, por exemplo, para você ter uma ideia, as pessoas entram em hipnose e elas não sabem disso. Quando elas assistem filme, que elas estão ali se emocionando com o filme, ou tendo medo de um filme de terror, ou entrando na adrenalina de um filme de ação, mesmo sabendo que aquilo ali é tudo ficção, que não aconteceu, o que que elas estão fazendo? Elas estão reconhecendo aquilo ali, ela está recebendo esse estímulo externo e alguma coisa ela reconheceu ali. E quando ela fala que, quando a gente diz que reconheceu, é artefato ali do nosso subconsciente, é produto do nosso Porque o subconsciente. cérebro não separa o que é real do que é Imaginário. imaginário, né? Então ele Exatamente. sofre, por exemplo, você está vendo, e é por isso que vem os pesadelos associados, por exemplo, a um filme de guerra, a um filme que tem a morte, é isso? Exatamente. Porque daí vai entrar como a pessoa ela também está interpretando essas imagens. Esses dias eu falei no meu Instagram que me foi me perguntado por que que as pessoas desenvolvem um medo só pelo fato de ter assistido um conteúdo. Porque depende da forma que ela interpretou. Então, dos objetivos da terapia é a gente fazer mudança de interpretação. Então as pessoas vêm muito carregadas com as crenças, com as interpretações que ela tem. Então o trabalho é para a gente mudar a interpretação para aquela dor, aquele sintoma, ele deixe de existir. Então com a questão dos pesadelos é a mesma coisa. Então você entrou tanto na história que aquilo fica trabalhando no seu subconsciente. Meio-dia e 43, estamos conversando com o Felipe Sili, hipnoterapeuta. Qual que é a formação para a pessoa exercer essa profissão de hipnoterapeuta? O curso de hipnose hoje, ele é um curso livre. Então você vai encontrar em vários lugares. Eu fiz o meu em São Paulo, no Instituto Omni, que é um instituto internacional. A sede dele, se eu não me engano, acho que a sede principal está na Suíça hoje, mas tem em vários lugares do mundo e tem uma unidade em São Paulo. Eu comecei o meu por lá. Mas depois que você começa esse curso, você precisa começar a entender outras coisas. Porque a gente sai de lá com um determinado script de como você vai fazer a execução da técnica. Só que cada pessoa é um universo diferente. E aí, quando você começa a se deparar com isso, peraí, fugiu do meu. Então a gente precisa de mais conhecimento em cima. É só um início. Hipnose é só técnica. Mas se você não souber o manejo, né, trabalhar, estudar mais, entender mais dos sintomas, fica um pouco mais difícil de trabalhar. Mas é uma excelente ferramenta. Ô Felipe, eu vou me colocar agora no lugar da pessoa que te procura para ter uma sessão de hipnoterapia. Certo. As minhas crenças podem bloquear a técnica. Por exemplo, eu chego lá, sou um cara muito racionalista, materialista, ou as pessoas quando chegam normalmente elas estão procurando ajuda e elas dormem no momento da sessão. Como é que funciona isso? O paciente no momento da sessão? Vamos, né, separar as duas coisas. Primeiro sobre as crenças. É entender assim, ó. O nosso cérebro, ele é o mesmo cérebro de, sei lá, 90 milhões de anos atrás. É o mesmo. E a função principal dele é proteger a gente e economizar energia. E essa proteção, ela vai funcionar até para você melhorar. Porque afinal de contas, você está vivo, você está sobrevivendo. Se a sua crença for muito forte, você não estiver disposto a mudar, eu, como hipnoterapeuta, não tenho o que fazer. E aí pensar que toda hipnose é uma auto-hipnose.
Eu também não faço nada se o cliente não der permissão. Sobre o dormir é mito. Não existe a coisa do dormir. Porque se você estiver dormindo, você está fora. Se você está fora, você não está ouvindo o que eu estou dizendo. Então, não, isso não faz muito sentido. Porque os filmes trazem isso, né? Que você dorme, você perde a consciência, talvez você perca até o controle. Na Netflix tem um filme chamado Hypnotic. Quando eu assisti esse filme, eu falei, nossa senhora, é pra acabar com a profissão, né? Porque lá é assim, ela vai ao hipnoterapeuta, ele hipnotiza ela, instala um gatilho por telefone, não é? E aí ele liga pra ela e fala: bom, nesse momento você vai fazer tal coisa. E normalmente era pra cometer um crime ali. Então, esse tipo de coisa E não a existe. hipnose não induz ninguém a nada. Não, não é esse o intuito. Não tem essa ferramenta. Porque se você estiver lá comigo, olha só, você vai estar acordado. Mesmo que você esteja sob impacto emocional, se eu disser alguma coisa pra você muito absurda, que vai completamente contra aquilo que você acredita, você abre o olho na hora, você fala, que história é essa? Então, não vai, isso não existe, tá? Tudo ali é feito de acordo com as crenças do cliente, com aquilo que ele traz, com aquilo que ele acredita. Ah, tá, mas eu preciso mudar minha crença sobre o que eu penso sobre dinheiro. Você quer? Quero. Então vamos, porque daí vai dar. Entendi. E também é mito aquela história que no meio da hipnose a pessoa pode morrer, né? Não existe isso. Ó, não existe morrer, não existe ficar preso, porque você não vai pra lugar nenhum. Não existe não voltar, porque, né, se você não for, não tem por que, né, voltar. Também não tem o dormir, não tem perder controle, não tem. É um estado emocional. E aí as pessoas falam, tá, mas e aquelas cenas de hipnose de palco? Né? As pessoas comparam muito isso. Mesmo dentro da hipnose de palco, como é que funciona? Você vai. Talvez me matem por eu revelar isso aqui. Mas as pessoas, lá no show, o que que os caras fazem? Eles fazem primeiro umas brincadeiras com a plateia geral, que normalmente é aquela coisa de grudar as mãos, né? E aí quem ficar com a mão grudada ali é quem tá mais suscetível a passar pelo processo, que tá afim. E aí eles chamam esses caras no palco. E aí a brincadeira acontece. O fenômeno da hipnose está ali, mas está tudo sob a vontade da pessoa que está lá participando. Não é obrigado, não é um negócio assim, nossa, perdeu o controle da mão. E esse tipo de show não é terapêutico, né? Ele não é terapêutico, ele é focado para o entretenimento, o que é muito válido, porque entretenimento também é saúde mental, né, gente? É muito legal isso. Mas é diferente, assim, as funções, né? Não vai para um campo terapêutico, não é para ficar revivendo traumas lá em cima, não é nada disso. E aí vai tendo, você percebe que vai tendo os níveis, eu não sei se você já chegou a assistir, mas ele começa do nível assim, a ponto de fazer com que a pessoa esqueça o nome dela, até ela ter uma espécie de alucinação sobre algum artista, alguma coisa que ela goste. Meio-dia e 48, Felipe Sili, hipnoterapeuta, agradeço demais a sua participação aqui no Almoço 90.5. A gente sempre procura trazer coisa nova, né? E para as pessoas terem uma abertura de mente, né? Ver que o universo é gigante, como você falou, cada um tem o seu próprio universo, mas quanto mais a mente expande, a vida melhora, isso? Exatamente. É pensar que assim, ó, em função das proteções que tem a nossa mente, a gente se limita a muitas coisas. A Como gente dizia Raul Seixas, a gente não usa nem 5% da nossa capacidade cerebral intelectual. e não usa mesmo, até pela própria proteção que a mente tem. Então tem muita coisa ali que fica completamente guardada, até para te proteger. Muita gente esquece dos próprios traumas, mas não significa que o trauma não está afetando a vida dela. E aí, uma coisa importante se dizer é que a gente leva trauma como uma coisa muito trágica, assim. Por exemplo, um acidente, né? Se não for algo assim, né, muito trágico, as pessoas não entendem como trauma. Mas trauma pode ser uma simples má interpretação. Simplesmente. E pode afetar toda a tua vida. Felipe, muito obrigado pela sua participação. Eu que Eu acho que hoje agradeço. nós abrimos mais um leque de conhecimento, lembrando, como ele disse no início, a hipnoterapia é um tratamento complementar. Ela não substitui psicologia, psicanálise, muito menos o psiquiatra. Obrigado por ter vindo, forte abraço. Eu agradeço muito por poder estar aqui,
Posso deixar meu Instagram Fique à aqui? vontade. Quem quiser saber um pouquinho mais, pode acessar o meu Instagram, é Felipe Cilli, é Cilli, meu sobrenome. E lá eu gravo alguns vídeos, entro nos stories, respondo as perguntas, pode me chamar no direct lá, que quem quiser saber um pouquinho mais, eu tô disponível. Muito obrigado. Faltam 10 para uma, vamos chegando com mais.